Existe um cansaço silencioso em quem vive buscando aprovação. Um desgaste que não aparece no corpo, mas corrói a mente. É o esforço constante de ser visto, aceito, confirmado, de ajustar o próprio comportamento para caber no olhar do outro. A maioria chama isso de convivência, mas no fundo é dependência emocional disfarçada de adaptação social. A mente instável precisa de sinais externos para se sentir segura. Um elogio, um acordo, um aceno de concordância. Quando eles não vêm, surge a inquietação, a dúvida, a vontade de explicar demais. A mente estável não funciona assim. Ela não se ancora fora. Ela se sustenta por dentro. Na vida moderna, validação virou moeda. Curtidas, respostas, atenção constante. O valor pessoal passou a ser medido pela reação alheia. Mas isso cria um problema silencioso. Quando o valor vem de fora, o controle também vem. Marco Aurélio já observava que o homem que depende da opinião alheia entrega sua tranquilidade nas mãos de desconhecidos. Ele se torna refém de algo que não controla e vive em alerta permanente. A autossuficiência mental começa quando o indivíduo percebe isso. Quando entende que buscar validação é permitir que o mundo decida quem ele é hoje. Sêneca dizia que a maior escravidão é a necessidade de aprovação, porque ela nunca se satisfaz. Sempre pede mais, sempre muda as regras. Quem busca validação não quer apenas ser aceito, quer ser reafirmado o tempo todo. E isso é exaustivo. A mente estável aprende a conviver com o silêncio do outro, com a ausência de resposta, com a falta de reconhecimento. Ela não interpreta isso como ameaça, nem como rejeição, apenas como neutralidade. Epícteto ensinava que se você deseja não ser perturbado, deve primeiro abandonar o desejo de ser elogiado, porque elogio e crítica nascem da mesma fonte externa. Quem aceita um, se expõe ao outro. A instabilidade emocional surge quando o indivíduo terceiriza sua identidade, quando precisa que o mundo confirme aquilo que ele mesmo não consolidou. Por isso, qualquer discordância vira ataque, qualquer crítica vira afronta, qualquer silêncio vira desprezo. A mente estável não dramatiza, ela avalia. Nietzsche observava que o homem forte é aquele que suporta não ser compreendido, não porque despreza os outros, mas porque não depende deles para se sustentar internamente. A maturidade começa quando você percebe que não precisa convencer ninguém da sua posição, nem justificar cada decisão, nem explicar cada escolha. Quem sabe quem é, escolhe e segue. Aristóteles falava da autarquia como um ideal de equilíbrio interno. Não isolamento, não arrogância, mas suficiência. É a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando o ambiente não confirma suas crenças, valores ou decisões. Observe como a busca por validação molda comportamentos. Pessoas que falam mais do que sentem, que se explicam antes mesmo de serem questionadas, que mudam de opinião conforme o ambiente. Isso não é flexibilidade, é insegurança. A mente estável escuta, mas não se dissolve. Considera, mas não se fragmenta. Aprende, mas não se abandona. Ela sabe que aprovação não define verdade e que discordância não anula valor. Com o tempo, essa postura cria algo raro: presença firme. Pessoas assim não precisam elevar a voz, não disputam atenção, não entram em jogos emocionais. Elas ocupam o espaço com naturalidade. Sêneca alertava que quem vive para agradar nunca vive de fato. A própria vida vira performance, e toda performance exige plateia. A autossuficiência mental encerra o espetáculo. Ela permite que você haja mesmo quando não há aplauso, que permaneça mesmo quando há silêncio, que avance mesmo quando ninguém confirma.
Isso não é indiferença, isso é critério. A mente estável não rejeita o outro, ela apenas não depende dele para existir. No dia a dia, isso se manifesta em escolhas simples. Não responder imediatamente, não se justificar sem necessidade, não explicar demais. É a tranquilidade de quem não teme o mal-entendido, porque sabe que o entendimento total é impossível. Marco Aurélio escrevia que não devemos nos incomodar com o que os outros pensam, pois eles veem apenas fragmentos. Quem vive buscando validação exige do outro uma visão completa que ninguém pode oferecer. A mente estável aceita isso e segue. Há um momento decisivo nesse processo, quando o indivíduo percebe que tentar ser aceito por todos é abandonar a si mesmo aos poucos. Cada concessão desnecessária cobra um preço interno, pequeno, quase imperceptível, mas cumulativo. A autossuficiência mental começa quando esse custo fica claro. Nietzsche falava do perigo de se perder no rebanho, não por desprezo aos outros, mas porque o excesso de adaptação dilui a identidade. A mente estável suporta o desconforto de ser diferente, de não se encaixar perfeitamente, de não ser celebrada. Ela entende que solidez interna vale mais que aceitação imediata. Com o tempo, algo curioso acontece. Quanto menos você busca validação, mais respeito espontâneo surge. Não porque você exige, mas porque transmite coerência. O mundo percebe quando alguém não está pedindo permissão para existir. A autossuficiência não é isolamento emocional, é independência psicológica. É poder ouvir críticas sem se quebrar e elogios sem se perder. É não oscilar conforme o vento social. Epícteto lembrava que o homem sábio se preocupa apenas com aquilo que está sob seu controle. A opinião alheia nunca esteve. A mente estável aceita essa verdade sem revolta, sem ressentimento, sem amargura. Ela apenas ajusta a expectativa. E nesse ajuste encontra paz. No fim, buscar validação é buscar estabilidade fora, mas estabilidade real só nasce dentro. Quando você para de pedir confirmação, algo se alinha. As decisões ficam mais claras, as relações mais honestas, a vida mais simples. Porque a mente estável não precisa ser autorizada. Ela apenas é. E isso basta.